E já estamos no ar. O nosso programa Elga e Você, sempre com aquele comprometimento de trazer informação com credibilidade, é feito para vocês. E o nosso programa de hoje está demais. Ela está de volta, a doutora Ana Carolina Nissen, lá do Espaço Sulege Suzuki, ginecologista, e com uma pauta interessantíssima, pré-natal. É uma fase tão importante, tão diferente da vida, inclusive para nossa formação como médico, que eu preciso me especializar por 3 anos para cuidar dela só 9 meses. A obstetrícia é uma área completamente diferente de todas as outras dentro da medicina. Nossa. E aí inclui também as outras, a gente chama de multidisciplinar, né? Os psicólogos, as enfermeiras, os fisioterapeutas, todos voltados para um momento diferente na vida da mulher, que pode acontecer mais de uma vez e ser diferente entre eles. Então isso é uma atenção redobrada, com um cuidado redobrado, para passar para a paciente uma segurança, uma tranquilidade de uma boa gestação com um nascimento feliz. Eu acho que de tudo que a gente faz é para ter um bom final, né? Para nascer um neném saudável, da maneira que ela quiser, mas um neném sempre saudável. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já está no ar. Chegou aquele dia que a gente adora, o dia de falar de pessoas que merecem ser lembradas. Chegou a hora do Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje homenageia Sebastião Mendes, artista plástico, autodidata, reconhecido nacional e internacionalmente. Nasceu em Cáceres, Mato Grosso. Com seu talento, aos 10 anos de idade, descobre a pintura, saindo de Mato Grosso para as melhores salas de exposições de arte do mundo, apresentando suas obras em diversos países: Espanha, França, Portugal, Suíça, Alemanha e Cuba. Tem obras em acervos de colecionadores em diversos países da Europa, nos Estados Unidos, Japão, China, Rússia e no Brasil. Ocupou a 3ª cadeira da Academia Brasiliense de Arte, dono de pinceladas com traços exibicionistas e figurativos. O sucesso das telas tem uma explicação lógica e simples. Elas retratam o cotidiano. Conforme o artista, é uma linguagem bem do Brasil interiorano, que retrata os costumes, as brincadeiras, o cotidiano do povo, principalmente do povo mato-grossense. As pinceladas do óleo sobre a tela trazem os traços do expressionismo figurativo e o exagero nas formas trabalhadas. É uma textura do óleo como Portinari usava também, com sobreposição de cores. É o efeito à textura. Segundo ele, a inspiração também vem do simples. É o ser humano e das coisas que nos rodeiam no cotidiano. Sua estreia profissional foi aos 16 anos, quando fez sua primeira exposição. Depois, foi ao Rio de Janeiro para se aproximar dos grandes artistas da época. O artista tem obras espalhadas por acervos em todas as partes do globo, sendo desde o quadro Mato Grosso, Nossas Raízes, Nossa Cultura, entregue na reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso em 1995, as 2 pinturas para a Prefeitura de Malgrat del Mar, em Barcelona, Espanha. Faleceu em 8 de outubro de mal súbito em seu sítio no interior de São Paulo.
E aí, gostaram da nossa homenagem de hoje? É sempre bom ter essas memórias e eu adoro. Mas, gente, segue o baile, né? Chegou aquela hora de deixarmos vocês informadíssimos, ligadíssimos em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Pix. Golpes usam promessas de descontos em faturas para atrair vítimas. Com atrativos de redução no valor de faturas de cartão de crédito e celular, mensagens enganosas estimulam usuários a transferirem dinheiro para chaves Pix desconhecidas. Twitter testa opção para usuários denunciarem tweets enganosos. Rede social informou que um experimento com algumas pessoas nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na Austrália vai indicar se esta é uma abordagem eficaz. Estados Unidos investigam sistema de direção autônoma da Tesla após acidentes. Autoridades identificaram 11 acidentes envolvendo o sistema da empresa, incluindo um choque fatal e 7 que provocaram lesões. O uso da internet no Brasil cresce e chega a 81% da população. Segundo pesquisa feita, indica que acesso à internet aumentou principalmente em domicílios das classes C, D e E. No entanto, os níveis de conectividade desse grupo ainda são bem inferiores aos das classes A e B. Já estão ligadíssimos, informados, mas o Elg, você só está começando, a gente vai dar aquela paradinha, mas voltamos rapidinho. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação, com pertinência na sua vida. E hoje estamos recebendo ela, que está de volta aqui em nosso programa e nos deixa muito feliz, doutora Ana Carolina Missen. Muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Elga. É um prazer sempre estar aqui para poder passar o melhor tipo de informação. Com certeza. E você sempre acrescenta muito. É na minha e na de todo mundo que está nos assistindo, pela maneira clara de passar a informação. Então, obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas, assim, elas absorvem bem tudo que você vem aqui e traz de informação pra gente. Que doutora, bom. Temos uma pauta muito importante sim, hoje a conversa lá no princípio, né, pré-natal, importância do pré-natal, o que mudou, como está esse momento agora de pandemia. Então, acho que a pandemia transformou o mundo, né, doutora? Inclusive nas gestantes, né? Inclusive nas gestantes. Um... Tem muitos pontos de interrogação ainda. Sim, com certeza. A gestação, eu acho que é um momento muito especial na vida da mulher. Eu costumo falar isso para as minhas pacientes, que em 9 meses você tem uma mudança do seu corpo, uma mudança dos seus hormônios, uma mudança psicológica, uma mudança da sua vida pós-parto, inclusive, com o nascimento de um filho. Para isso, a gente precisa ter todos os cuidados. Acho que quando descobre, né, doutora, fala, meu Deus. Loucura, loucura. Eu imagino, ainda não passei por esse momento. Ainda não. Mas passarei, se Deus Nem quiser. Eu. Mas é uma emoção, de diversas maneiras. Muita assim. reflexão, sim, né? Sim, com certeza. E mexe com tudo. Com temperamento, são decisões muito sérias a se tomar. Parece muito tempo, mas não é. Né? 9 meses parece muito tempo, mas para uma formação de uma mudança tão importante, é rapidinho que passa. Doutora, nesse momento, como estamos falando do tamanho da importância, das tomadas de decisões, do rapidinho, né? 9 meses passa rápido. Eu gostaria muito de iniciar falando da importância do pré-natal.
do que ele reflete, tanto, eu sei que tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Você fazer um pré-natal com atenção bem feito tem muitos benefícios. Eu costumo brincar com as minhas pacientes que é uma fase tão importante, tão diferente da vida, inclusive para a nossa formação como médico, que eu preciso me especializar por 3 anos para cuidar dela só 9 meses. A obstetrícia é uma área completamente diferente de todas as outras dentro da medicina. Nossa. E aí inclui também as outras, a gente chama de multidisciplinar, né? Os psicólogos, as enfermeiras, os fisioterapeutas, todos voltados para um momento diferente na vida da mulher, que pode acontecer mais de uma vez e ser diferente entre eles. Então, isso é uma atenção redobrada, com um cuidado redobrado, para passar para a paciente uma segurança, uma tranquilidade de uma boa gestação com um nascimento feliz. Eu acho que de tudo que a gente faz é para ter um bom final, né? Para nascer um neném saudável, da maneira que ela quiser, mas um neném sempre saudável. Com toda certeza, é o que a gente busca, né? No momento, eu acredito que, na grande maioria, quase 100%, ela pensa que venha com saúde. Com certeza. O primeiro pensamento. Seja apesar, homem, seja mulher, apesar mas que de venha muitas com saúde. escolhas, eu quero o olho claro, eu quero, mas a saúde, sem dúvida, é o principal. Que venha com saúde. E está totalmente nas mãos das mães, né? Sim, grande porcentagem para que isso aconteça. A gente tem uma participação de orientação, muitas vezes de alguns cuidados em que uma pessoa leiga não vai parar para pensar, até por isso existem o pré-natal e os médicos e os exames e tudo isso, mas o cuidado essencial, se possível com planejamento, é até antes da gravidez, né? Esse cuidado de pensamento, de estar bem com o seu próprio corpo, com a sua saúde, para poder ter uma geração de um neném completamente saudável. E o neném, ele começa desde o começo, a ser gerado desde o princípio da gravidez. Então, quando você mantém ali, por exemplo, a sua alimentação adequada, uma boa noite de sono, a sua imunidade adequada, tudo isso vai ter uma melhora e um reflexo no seu bebê. Olha só. Doutora, antes de iniciar a entrevista, tivemos um bate-papo aqui e você falou, olha, na realidade, uma boa gestação inicia até antes da concepção. Exatamente. É isso aí. Você, então, ter um planejamento muda muita coisa. Muita coisa. Lógico que existem as gravidezes que falam, nossa, tô grávida. Foi de repente, de repente. Mas é bom, por uma questão de mulheres que, de repente, queiram ser mães, que é uma grande maioria que quer ainda, ela já fala, olha, eu já vou iniciar, dependendo de uma idade, a ter esses cuidados. Isso. É importante, se você parou para pensar, você, durante o seu casamento, o seu relacionamento, está na hora da gente ter um filho. O que a gente precisa fazer para isso? O essencial, se possível e planejado, 3 meses antes dos inícios da tentativa, ir numa consulta com o seu ginecologista. Para quê? Vamos fazer um check-up, vamos dar um geral, ver como é que tá a sua tireoide, o açúcar no sangue, vamos dar uma olhadinha no seu útero, ver como é que as suas vitaminas, se você precisa repor alguma coisa, como tá a alimentação, como que tá o peso. Porque não tem que a gente importante. A gente tem que pensar que durante a gravidez você vai ganhar peso. Se você já estiver acima do peso, isso é prejudicial em alguns momentos. Então, tudo isso é muito bem discutido. A gente pode introduzir uma rotina de exercício físico em que ela vai ter que parar um pouquinho no começo da gravidez, mas vai poder continuar depois. Então, são várias discussões. E um ponto muito importante, que algumas pacientes sabem, mas outras não, é o uso de uma vitamina que chama ácido fólico. O ácido fólico, ele precisa estar no organismo numa taxa um pouco mais alta, pelo menos 30 dias antes da concepção. Da entradinha ali do espermatozoide com o óvulo. Por quê? Porque ele auxilia na formação da coluna. A gente dá um nome bonitinho para isso, é o fechamento do tubo neural. E isso vai prevenir algumas doenças, como a mielomeningocele, algumas doenças raras, graças a Deus, a espinha bífida. E eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas a nossa farinha de trigo é rica em ácido fólico por isso. Olha só! Por esse motivo. Mas mesmo assim, independente de como é a alimentação da paciente, a gente suplementa esse ácido fólico para proteger já a formação do bebê. Aí, a partir do momento em que em que houve a concepção, a gente mantém essa vitamina até os 3 meses de gravidez. Eu vejo que a parte da nutrição é muito importante, né, doutora? Muito. Hoje em dia ainda mais, né, que a gente começou a estudar mais alimentos e ver que a gente muitas vezes não precisa de tanta medicação se a gente se alimentar bem.
Verdade. E isso está tudo disponível. Tudo disponível Mas é na questão nossa comida. de saber também, né, doutora? Por isso que a informação é tão importante. Exatamente, exatamente. A questão da alimentação, ela influencia, inclusive, até após o nascimento. Sim. Eu vejo que, eu não sei se é verdade, doutora, porque a sabedoria popular, sim, né, sim. são coisas que, inclusive, eu também quero conversar sobre isso, que tem coisas ainda, muitos paradigmas, muitos estigmas se quebraram com o desenvolvimento, evolução, informação, mas tem coisas que ficaram. Inclusive, Sim. é uma pauta que eu quero ainda abordar durante essa entrevista. Mas, assim, tem muitos recém-nascidos que têm cólicas, Sim, que têm problema. É tudo a alimentação da mãe, né? A gente, uma Uma coisa grande parte. muito importante é que a gente tem que lembrar, e é um princípio básico, se for parar para pensar, que ele está se formando dentro de você. Tudo que você passa para ele como nutriente é o que vai garantir a boa formação. Vou te dar um exemplo. Se a gente consome muito açúcar, o açúcar ele vai ser metabolizado, digerido e tem uma alteração no uma formação de um hormônio que chama insulina pelo nosso pâncreas. Se a gente está lá entupindo o nosso nenenzinho de açúcar, esse pâncreas dele já vai ser sobrecarregado durante a formação. Se essa formação estiver já sobrecarregada, imagina ele adulto. Isso aumenta o risco de diabetes no neném. Então a nossa formação, a nossa alimentação durante a formação do bebê é super importante. Olha o tamanho da responsabilidade dessa exatamente. mãe. O amor, né? É aí que nasce, você fazer as escolhas certas. Exatamente. É o básico que a gente tem que seguir e que a gente muitas vezes não faz. Alimentação de legumes, verduras, frutas. Cores no prato. Cores no prato, exatamente. Porque isso multiplica as vitaminas, multiplica os nutrientes e você consegue passar tudo para o seu bebê. Além do que controla o seu peso também, né? Com Porque certeza. o sobrepeso, como a doutora falou há pouco, também é um fator de risco na gravidez. Com certeza, o risco do sobrepeso e do ganho de peso excessivo, porque tem muitas pacientes que são magrinhas, mas aproveitam na gravidez. Eu lembro Comer que... de tudo, tô comendo por 2, eu né, doutora? lembro de um... Isso aí é uma frase direto, que dói meu ouvido. Mas eu me lembro de uma apresentadora, Ana Hickman. Sim. Ela deu uma entrevista falando que tinha ganhado, se não me engano, 35 quilos durante a gravidez. Isso é um perigo. E muitas vezes a gente escuta como uma pessoa normal e vê, nossa, passou pouco tempo, ela tá lá magra com a barriga chapada, perfeita, porque comigo não vai ser diferente, né? Então eu vou me dar a liberdade de comer durante a gravidez. E não é esse o interesse. A gravidez você tem que passar nutrientes, sais, minerais, vitaminas para o neném, uma boa quantidade de líquido, de água também para hidratação, porque você está formando, você está gerando uma vida. Então é nesse momento em que você vai se entupir de açúcar, de refrigerante, para poder descontar tudo que você tomou de cuidado durante a sua vida. Não faz sentido, né? Sim, é um alerta que tem que fazer as mães, que é o prejudicar o seu filho. Sim, e aumenta ainda o risco de diabetes e de pressão alta durante a gravidez, que são duas doenças graves e que a gente tem que tomar muito cuidado durante o pré-natal. A pressão alta é a eclâmpsia que fala? A eclâmpsia ela já é um tipo de alteração causada muitas vezes pela alteração da pressão. A eclâmpsia é um perigo, né? É um perigo. A eclâmpsia pode levar a óbito tanto materno quanto fetal. Então é o desespero do obstetra, né? A gente não gosta muito dessa palavra, mas é um cuidado maior. E se a gente conseguir ter esse controle desde o começo da gravidez, a gente está garantindo um sucesso no final, assim como eu já tinha falado, né? Olha, que um maravilha. neném saudável no final. Doutora, pandemia, como nós falamos no início da entrevista, mudou o mundo, determinados fatores aí, muito está se aprendendo com essas mudanças agora e descobrindo também, está interferindo em muitas coisas, nas grávidas também? Sim, infelizmente. Vamos falar sobre isso, doutora? Vou pedir para segurar um pouquinho. A gente já volta, é bem rapidinho.
Estamos de volta com esse bate-papo sensacional, descontraído, porque passar informação de forma descontraída, doutora, eu acredito que muda tudo, né? certeza. As pessoas conseguem entender e absorver, como eu falei, a informação e fazer sentido para elas. Claro, claro. Então eu adoro essa dinâmica. Que bom. E é muito bom conversar com você, viu? Que bom, obrigada. Eu que agradeço. Doutora, finalizamos o bloco anterior falando da questão da pandemia, o que influenciou para as gestantes e o que mudou. Infelizmente a pandemia ela veio mudar a vida totalmente, né? É uma facada nas nossas costas perante um momento em que a gente achou que 2019 foi mais ou menos, vamos pensar em 2020 como um ano melhor e bum, pandemia. É verdade. Para as gestantes em si, isso trouxe um reflexo diferente. A gente teve dois momentos durante a pandemia, pelo menos foi o que eu percebi, outros colegas também, e que houve um boom de gestações. Porque as pessoas ficaram em casa, não é verdade? Acabou tendo um tempo. Não dá para sair, diminuiu o entretenimento. Tempo livre, mas eu não tinha esses dados, doutora, eu não sabia aumentou dessa explosão. Bastante a quantidade de gestantes, Olha só. especialmente nos primeiros meses assim de pandemia, realmente por estar mais tempo em casa, por ter mais tempo livre, por namorarem mais. Energia acumulada, né, doutora? Isso tinha que ter um momento de lazer, né? Com certeza, né? Relaxar, distrair, sair da ansiedade, da tensão. Exatamente. E aí, mas a gente sempre teve, nós obstetras sempre tivemos um receio, porque o Covid foi uma doença que a gente não tinha muita informação. E pensando em gestação, a gente tem um diferencial. A gestante, ela é uma paciente imunocomprometida. O que isso quer dizer? A imunidade dela é naturalmente mais baixa pela própria gravidez. Então, a maioria das doenças tem um pouco mais de agressividade na gestante. E quando o Covid começou, isso parecia que não ia acontecer. Até que um dia aconteceu, né? Começamos a ter complicações nas gestações, óbitos, abortos, complicações maternas, infelizmente até com óbitos de gestantes. Então, foi um reflexo ruim, mas difícil, porque a gente não tem muitas respostas sobre o Covid até hoje. Então, a gente foi tentando os manejos de todas as maneiras, alguns tipos de tratamento possíveis para gestantes, porque ainda tem essa questão que a gestante não pode usar qualquer remédio, né? E graças a Deus e à ciência, a gente teve aí algumas possibilidades de contornar a doença, inclusive com a vacinação. Né? Sim. Então, é um ponto importante. Infelizmente, dentro da ciência, as gestantes elas não podem ser testadas. Não são... Aí fica mais difícil ainda, né, doutora? Alguns estudos são mais complicados, porque a gente não pode simplesmente levar a gestante e aplicar e ver o que vai acontecer. Sim, que é o que tem que ser feito nesse momento, porque não sabe nada ao certo. Mas a gente está passando por um momento nunca antes visto, né? Uma pandemia, que apesar do nome pandemia já incluir ser globalizado, ser uma coisa mundial, antes essa pandemia demorava para sair de algum lugar e chegar até nós. Agora não, isso foi muito rápido. Então a gente não tem uma retaguarda muito grande do que fazer. E muitas vezes os pacientes até perguntam o que é certo e o que é errado, e a gente não tem muitas respostas. Mas no momento a vacinação ela é adequada, apesar de não saber todos os riscos. Por exemplo, teve a questão da AstraZeneca, que é uma das vacinas. Sim. Ela foi suspensa para gestantes. Então, foi suspensa. Isso. Atualmente no Brasil a gente tem 2 tipos de vacinação para gestantes, a Pfizer e a Coronavac, que até então se mostraram com uma garantia de imunidade e baixo risco. E risco é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer coisa. Então não tem doutora, como a gente dosar, né? O que eu vejo de tudo que a senhora está nos passando aqui é que essa questão individual, cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo único. E as reações do próprio Covid vai ser diferente em cada um. Exatamente. Então, o que nós obstetras fomos orientados pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia? Você pode orientar a sua paciente, mostrar para ela os riscos e os benefícios da vacinação e a decisão ser tomada conjuntamente. Sim. Então, não é contraindicado vacinar, mas a gente tem que respeitar o desejo da gestante, se ela quer ou não vacinar, e baseado nisso, mostrar para ela o risco de não vacinar e o risco que ela pode ter vacinando. E a partir daí, tomar a melhor decisão entre vocês. Mas na sua opinião, é melhor vacinar?
É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Porque, infelizmente, o Covid tá aí. Então, é muito complicado. Volta no que eu acabei de falar. Depende Exatamente. da paciente, né, doutora? Infelizmente, a gente tem óbitos com Covid e isso é muito maior do que a porcentagem de óbitos com a vacina. Então, eu, Ana Carolina, pessoa física, defendo sim a vacinação. Olha, que sem maravilha. dúvida. Sem dúvida. Com certeza. E eu acredito que se acontece alguma coisa assim, vai muito da condição pessoal da pessoa. Exatamente. E a gente não tem como prever, mas se você pegar Covid, o risco é muito maior. Eu uso o básico, é uma balança. Se você tem um benefício maior do que o risco, faça, né? Com certeza. Mas tem que respeitar a vontade de cada uma. Doutora, falando de vacina, que é outro ponto muito importante do pré-natal também, sim. a vacinação das mães, Sim, que passa totalmente para os filhos. Sim, durante o pré-natal, e eu volto a falar que o período pré-concepcional também, antes de ter o bebê, é mais um ponto importante. Se ela não tiver tomado algumas vacinas, é melhor que ela tome antes de engravidar, porque Olha algumas só. vacinas são proibidas durante a gravidez, né? Sim. As vacinas que a gente chama de vírus ativo, né, vírus inativo, elas não podem ser feitas durante a gravidez porque tem um risco maior de contrair a doença, como por exemplo a rubéola. A gente não pode vacinar durante a gravidez, mas é uma vacina essencial para ser feita antes da gravidez, porque se a gestante pega a rubéola, existe um risco de malformação no neném. Com certeza. Então faz muita diferença uma agulhadinha. Olha, muita. é questão de planejamento. Exatamente. Inclusive, esse planejamento, essa tomada de decisão aí por você fazer o que é certo Sim. e se utilizar de todas essas informações e de tudo que a medicina oferece hoje, vem erradicando muitas doenças, né? Hoje você não ouve mais falar de sarampo, Sim. catapora, cachumba, coqueluche, né? Se tornou muito raro, mas infelizmente com o negacionismo da vacina, algumas estão voltando. Olha só. O só, sarampo, por eu não exemplo, sabia. ficou anos sem ter nenhum caso no Brasil, já voltou. A coqueluche, na minha formação, eu não peguei nenhum caso de coqueluche. Infelizmente, já tem alguns casos. Então tem que ser realmente propagado e divulgado a importância da vacinação, em especial para gestantes. Nossa, eu não sabia disso, doutora. Eu vou te dar um exemplo também, que existe uma vacina que é a antitetânica com a coqueluche. E ela era feita fora da gravidez. E eles fizeram, já existia uma vacina que era específica para algumas pessoas que tinham alergia, e ela foi passada para a gestante agora, que a gente chama de DTPA, que é a vacina para difteria, tétano e coqueluche acelular, para ela já conseguir imunizar o neném e diminuir o risco da coqueluche. Olha, que maravilha! E ela tem que tomar em todas as gestações, é uma vacina muito importante. Então vamos levantar essa bandeira da importância da vacina. Não pode deixar voltar essas doenças que já estavam... É um absurdo. É um absurdo isso andar para trás, né, doutora? Exatamente, com certeza. Doutora, tem a questão também que as grávidas sempre têm muitas dúvidas e muitas vêm relaxando com esse avanço da tecnologia de cosméticos, produtos químicos. Então tem coisas ainda que permanecem. Que eu não sei podem. que não podem. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas no próximo bloco. Ótimo. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho. A gente vai ter 3 blocos com a doutora Ana Carolina Missen, com certeza. Estamos de volta com esse bate-papo interessante com a doutora Ana Carolina Missen, aqui com a gente mais uma vez. Doutora, a gravidez, a gestação, né, uma fase delicada que a mulher, assim, se priva de muita coisa. Sim. E lógico que essa autoestima, vaidade também faz bem pro emocional da mulher, ela se sentir bem, porém, tem que tomar os cuidados, né? Sim. E eu antes, eu não sei se continua assim, até pintar o cabelo era proibido. Continua? Algumas coisas a gente tem que tomar bastante cuidado, e durante a gravidez existem algumas diferentes da época em que ela está da gestação, né? Então a formação principal do neném ali durante as 12 primeiras semanas, aí depois das 20 a gente vai acabar fazendo aquele exame que é a ultrassom morfológica, ver se o neném tá todo formadinho. Então todos esses cuidados dependem muito da época em que ela está da gestação.
Alguns procedimentos são proibidos sim durante a gravidez, Nossa. apesar da gente achar que não, mas que mal vai fazer, o que que tem? Especialmente falando de cabelo. Sim, que é o principal, né, doutora? É o desespero da mulherada. Eu não vou pintar meu cabelo mais. Eu vou ficar com esses fazer fios luzes, brancos. fios brancos. O que é importante a gente frisar é que o couro cabeludo é altamente vascularizado. Então, tudo que Absorve cai aqui tudo. vai direto para a corrente sanguínea Nossa. e pode chegar no neném. Então, descolorir pelo, usar alguns tipos de descolorante, alguns tipos de alisante, tudo isso tem que tomar muito cuidado. Especialmente porque, assim, é comum as pacientes falarem, mas minha cabeleireira falou que pode. Isso. Eu ouvi já isso falar, não, eu tô fazendo porque hoje em dia os produtos já são mais seguros. Não tem formol, né? Não tem alguma coisa. E eu falei, então por que você tá me perguntando se a sua cabeleireira falou que pode? Não, né? falar pra médica. Exatamente. Que a cabeleireira falou que pode. Porque é o interesse de cada um, Com né? certeza. E muitas vezes a cabeleireira também não tem a noção do perigo. E ela tá ali, alguém falou pra ela que podia. Isso. Quem vendeu a mercadoria pra ela, a maioria das vezes. Não, isso pode até pra Isso gestante. pode até pra gestante, porque parece que é uma coisa muito mais natural. É nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque se você vê aqueles programas que passavam no Fantástico do Inmetro, né, de liberação da Anvisa, muitos falavam que não tinham formal, aí eles iam fazer o teste e tinha formal. Então, isso é um exemplo que eu geralmente dou, mas que tem que tomar um pouco de cuidado. Alguns tipos de substâncias são liberados. Converse com o seu ginecologista, com o seu obstetra, para saber o que pode ser usado ou não. Eu, muitas vezes, lanço mão das minhas amigas dermatologistas para poder saber o que tem em cada substância, porque existem muitos tipos de descolorantes, muitos tipos de alisadores, muitos tipos de produtos diversos, Produtos né? químicos em geral. Exatamente. E aí, eu já tive algumas pacientes que falaram assim, não, doutora, mas eu vou fazer longe da raiz. Sim. E aí, tá, tudo bem, um pouco longe da raiz, dependendo da idade gestacional que você tiver, realmente não vai ter absorção do couro cabeludo, então não teria problema. Mas isso tem que ser discutido individualmente, né? Os alisadores, a mesma coisa, porque os a maioria alisadores, eles já são uma questão assim que faz mal até para quem não é. Quem não está grávida, não é verdade, doutora? Tem que tomar cuidado. Gente, há uma discussão assim muito grande em relação a esses novos, né, produtos que alisam com formol, com com amônia, outros componentes, com algum tipo de ácido, faz mal até para as que não estão gestantes, quanto mais para as que estão. É um período curto, mais uma vez, a gente volta a falar, 9 meses, eu brinco com as minhas pacientes, escova o cabelo, aguenta aí. Mas e logo depois da gravidez, isso também tem que ser discutido com o pediatra, porque você estará amamentando. Então, não é tudo que pode ser usado durante a amamentação também, né? Então, inclusive, após o nascimento ainda permanece muitos cuidados, né? Sim, porque tem a fase da amamentação. Exatamente. Que é super importante. Exatamente. Inclusive, recebemos a doutora Natasha Slesarenko aqui falando sobre a campanha da amamentação, dourado, que é importante. Né? Uhum. E é muito importante. Com certeza. E a mãe, e entra tudo nessa questão, um pré-natal bem feito, você se alimentar bem, cuidar da sua saúde durante esse período e durante a amamentação também. A amamentação é um período tão importante que o leite é feito exatamente para aquele bebê, né? É uma nutrição específica. Muito engraçado isso, como a natureza é perfeita, fantástica, perfeita. Uhum. Até na entrevista, a doutora Natasha falou em relação a crianças que nascem prematuras. Sim. O leite é próprio para criança, até para aquela criança prematura. Então ela vai ter uma quantidade maior de gordura, né, para poder ganhar peso. É muito perfeito. Perfeito, muito sensacional. Doutora, eu sei que a ultrassom é muito importante. Uhum. É um dos exames, um dos mais importantes na fase do pré-natal. Sim. É isso? A ultrassonografia, ela é uma oportunidade de se ver o neném lá dentro da barriga. Isso é diferencial. E as mães ficam querendo muito. Né? E é muito bom, né? É um momento... Doutora, tá tudo certo? Doutora, é assim? Com certeza, com certeza. É um momento, 9 meses, volto a falar, são 9 meses de felicidade, né? Olha, que maravilha. 9 meses de exames diferentes, 9 meses de ultrassom, de emoções diferentes. E a ultrassonografia, ela é essencial e tem algumas ultrassons que são obrigatórias durante o pré-natal e tem idades específicas também.
também, idades gestacionais, né? Semanas específicas que a gente tem para fazer cada ultrassom, para avaliar algumas coisas relacionadas ao crescimento e à formação do bebê. Para ver se está tudo certo, Exatamente. se está desenvolvendo da maneira correta. Exatamente. Inclusive, a primeira ultrassom é que muitas vezes a gente vai conseguir datar a gestação, saber de quantas semanas, quando que ela vai nascer. Isso sempre é uma incógnita. Eu falo, meu Deus, como que consegue? Como que consegue? Através de uma medida. A gente mede no comecinho da gravidez, é feita uma medida da cabeça até o bumbum do neném, e baseado nessa medida a gente tem uma ideia da idade gestacional, de quantas semanas ela está de gravidez. Olha só que É maravilha. lindo. É lindo, com certeza. Por isso que é um período que a mãe realmente tem que ter essa atenção. Sim. Fazer um pré-natal certo, fazer as escolhas certas, né, doutora? Sem dúvida. Para uma boa formação, você vai ter o seu prêmio no final, né? O bebê saudável. Doutora, fora isso, a gente já falou da nutrição, da alimentação, de vacina, de exames. O que mais a gente pode, assim, chamar a atenção das mães na relação da essa escolha de fazer ou não um pré-natal? E falando nisso, dessa escolha, hoje as mães estão mais responsáveis, né? Sim. Já pode falar que isso aí é algo assim que você não encontra mais mães ou encontra ainda? Encontra. Tudo é dificultado, depende muitas vezes, infelizmente, ainda da classe social, da questão financeira, né? Apesar do Mas SUS, hoje tem SUS. Apesar do SUS dar essa liberdade de fazer o pré-natal no posto de saúde, muitas vezes. Aqui em Cuiabá a gente tem os serviços de referência para gestação de alto risco, que são os hospitais Júlio Miller, Hospital Geral, né? Mas ainda assim tem gente que acha que pode não ser tão importante ou não fazer tanta diferença, até pela falta de informação, né? Pela dificuldade. A natureza tá aí. Tudo deu tão certo nas outras, por que vai dar errado nessa? Então é uma cultura. A gente tem que quebrar essa cultura de que o pré-natal não é essencial ou que os cuidados durante a gravidez não são essenciais, porque eu já tive, a minha mãe teve, a minha avó teve e deu tudo certo. A realização do pré-natal bem feito, ela deve ser feita pelo médico, ou no SUS a gente também tem algumas enfermeiras que fazem pré-natal de baixo risco, né? Sim. E aí, baseado nessas orientações, para poder manter uma gestante saudável e um bebê saudável no final. Doutora, você falou de gravidez de alto risco. Isso aí é uma condição pessoal? Ou existe assim, quando é sobrepeso? Sim, algumas ou pacientes... quando tem problema de hipertensão? Você pode ter uma gestação de alto risco por você já ter alguma doença. Então, por exemplo, Isso você aí, já é hipertensa. Sim. No caso do pré-natal, você faz toda essa vistoria até da questão passada. Com certeza. E tudo que vem de hereditário, isso faz um estudo geral, né, doutora? Exatamente. A história pra você familiar, avaliar. a história da própria paciente, as gestações anteriores, que também falam muita coisa pra gente, porque o que aconteceu numa gestação, infelizmente, o que for de ruim pode acontecer de novo. Então, por exemplo, um trabalho de parto prematuro tem uma chance maior de acontecer numa segunda gravidez. Então, são essas condições da mãe, avaliadas antes, da mãe durante o pré-natal, que pode ser determinada uma gestação de alto risco ou não. Olha, o tamanho da importância. Sem dúvida. Né? Porque às vezes você está passando aí por uma situação, não fez nenhum acha exame, que não é nada deu de tudo importante, certo. E outra coisa, a questão do conforto também, né? Eu acho que muita coisa pode ser evitada. Com certeza. Quando você tendo essa atenção, esse acompanhamento, dores, mal-estar, inchaços, né? Sim. Que às vezes são reclamações que você ouve falar de muitas grávidas. As queixas das grávidas são frequentes e diversas, e algumas são próprias da gravidez mesmo. As náuseas, por exemplo, especialmente no começo. Não acabou, né, doutora? Não. Algumas sofrem bastante no começo, e infelizmente com vômitos, com náuseas, com tonturas. E tem o que fazer? Tem medicações, tem alguns tipos de alimentação, alguns cuidados, mas é uma elevação natural do hormônio, então tem que esperar muitas vezes. E por enquanto, aliás, sempre se diz que são os 3 primeiros meses. A maioria delas, sim. A grande maioria, né? Depois ela dá uma... Tende a melhorar. Tende a melhorar, graças né? a Deus. O humor não dá por causa dos hormônios. O humor, ele muda bastante e varia de paciente para paciente. Então, às vezes, tem algumas pacientes que são mais irritadiças e durante a gestação elas ficam tranquilas. Olha só! Ou pacientes que são mais chorosas
chorosas e durante a gravidez não, ou pioram o choro também, então é uma caixinha de surpresa, mas tem que ser levado com muita leveza, assim, eu brinco muitas vezes com as minhas pacientes que vai de coração aberto, é um momento muito feliz, você está abençoada de estar gerando uma vida, então Sim. aproveite disso, curta esse momento, a gravidez ela tem tudo para dar certo, e aí entre os percalços que podem acontecer, a gente está aqui, tem que fazer o pré-natal exatamente para descobrir qualquer coisa antes disso se tornar grave. Então, o pré-natal ele não é feito somente para a gente ter uma gravidez tranquila, né? Ele é feito porque se tiver alguma intercorrência, tem como agir, né? Sim. Essa é a principal condição. Mesma coisa, falar prevenção, né, Exatamente, doutora? exatamente. Hoje o mundo, ele mudou muito, começou a olhar mais para esse lado e principalmente a medicina. Sim. Na questão da prevenção. Você evita muitos problemas. Evita inclusive gastos, né? Se a gente for pensar, hoje em dia o dinheiro é o que manda no mundo. Então, quando a gente consegue prevenir, por exemplo, um prematuro de nascer, você está economizando o dinheiro, fora o seu transtorno mental, o seu transtorno emocional, o desgaste, infelizmente muitas vezes o óbito. Então, a gente tem que ter o pensamento de quanto mais você previne, menos situações desagradáveis vão acontecer em todos os quesitos. Hoje, eu acho, não sei se foi com a senhora doutora que conversamos, que as mulheres estão ficando grávidas com a idade mais avançada. Né? Isso é um traço. Realmente. Isso é da sociedade. É da sociedade, né? Eu acredito que cada vez mais. Sem dúvida. Isso mudou algo em relação ao pré-natal? Isso é uma gravidez de risco? É porque depende da idade. Então, o que tem acontecido? Nós, mulheres, temos dado um pouco de atenção maior à nossa vida profissional. As outras coisas, diferente das nossas mães, das nossas avós, que, por exemplo, na minha casa, a minha avó teve a minha mãe com 19. A minha mãe teve o primeiro, meu irmão mais velho, com 28. Eu vou fazer 34 e ainda não tenho nenhum. Sim. Então, e a maioria tem acontecido isso, porque a gente acaba dando essa atenção maior, muitas vezes, para ter uma qualidade de vida melhor, para poder dar estudo para o filho. As coisas estão cada vez mais caras. Com certeza. E a gente tem uma a sensação... que nunca está preparado, né, doutora? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. E eu tive uma paciente semana passada que ela falou assim, mas eu sou tão adolescente. Ela tinha 32. Como que eu vou... Muito nova Como que eu vou ter ainda. filho? Então, isso é uma conversa difícil, muitas vezes, de se ter durante uma consulta ginecológica de rotina, porque se a gente não dá uma sacudida na paciente de que, olha, se você não está pensando em engravidar nos próximos anos, pense em congelar óvulos, por exemplo. Sim. Especialmente depois dos 30. Então, é como se viesse mais ou menos assim, a gente tem uma fertilidade subindo. E aí você chega no 30, ela dá uma quedinha, depois dos 35 ela despenca. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não quer ter filho agora, mas quando a gente quiser, a gente quer para amanhã. Isso não é fácil. E aí quando você recebe a notícia que não dá mais... ou que você vai ter uma dificuldade, ou que você vai ter que fazer um procedimento para isso, é mais complicado. Então a orientação durante as suas consultas de rotina mesmo, olha, como é que você tá? Não estou namorando, não estou tendo pretensão de ter filho. Mas pensa, vai chegar por volta dos 32, 34, se você não tiver nenhuma pretensão de ter filho nos próximos anos, pense em congelar óvulos. Pelo menos você já está garantindo os seus óvulos. Porque o tempo passa assim, né? Passa. Quando você vê, opa, já bateu os 40, ela agora não dá mais, né? E quando a gente tem essa questão de não dar mais, é muito frustrante. Demais. É muito difícil. Não é fácil. Nem para a paciente, lógico para ela muito mais, né? Mas a gente também se sente compadecido com isso. É muito difícil você não conseguir engravidar enquanto todas as outras pessoas engravidam. Né? E é aquela questão de você achar que a culpa foi sua. Exatamente. Não é verdade? Ela falou, nossa, o tempo passou, eu não vi, a culpa foi minha. Eu podia ter feito e não fiz. Uma parte muito importante da vida que a gente tem que realmente trazer. Só que você passa uma vida inteira. Nós conversamos, né, doutora, sobre métodos contraceptivos, lembra o início da vida sexual. Isso. Então a gente é mulher. Passamos a vida inteira evitando o filho, porque você não pode ter, até pelo comprometimento com a sua vida. Aí você chegar lá, fala, poxa, passou e eu não vi. Passou e não vi.
E passa mesmo, infelizmente passa. Acontece. É muito rápido, é muito rápido. Doutora, que bate-papo sensacional. Eu adorei a sua volta aqui ao Ai, nosso que bom, programa. eu A que gente agradeço. agradece muito. Não demorem mais Não, muito vamos para lá. nos visitar, viu? Com Temos aí certeza. muitos assuntos interessantes te esperando aqui. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. É sempre tão tranquilo, tão leve conversar aqui. E eu espero o convite, sem dúvida. Tá bom? Já vamos sair daqui agendada. Conversar. Doutora, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Já pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixa a sua mensagem, fala direto com a gente ou para o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá à sua disposição e tem um conteúdo sensacional te esperando, vale a pena. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.